E agora o nosso assunto é saúde. Uma resolução do Conselho Federal de Odontologia regulamenta o exercício da profissão à distância. Então a gente está falando de uma liberação para teleatendimentos durante a pandemia. Para a gente saber como é que isso deve funcionar na prática e em que caso será utilizado esse recurso, eu converso com a cirurgiã dentista Silvinha Lemos. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao TBC Notícias. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todos os telespectadores. Bom, só da gente saber como é que funciona o atendimento odontológico, a gente já imagina que os dentistas são aí um dos profissionais mais expostos com relação ao atendimento de pacientes nessa circunstância em que a gente está agora de coronavírus, não é? Sim, apesar dos atendimentos estarem sendo feitos normalmente, porém assim com um intervalo maior entre um paciente e outro, os pacientes, muitas vezes, eles até, aqueles principalmente que têm mais alto risco, né, de sair das suas casas, o telemonitoramento ajudou muito, né, agora ficou mais certificado, legalizado essa teleconsulta, né. Na realidade, não é a consulta, não é a primeira consulta, que muitas pessoas estão aí confundindo. Como é que vai funcionar esse teleatendimento pelos dentistas nesse momento em que está liberado agora durante a pandemia, para a gente poder entender como é que vai ser? Primeiramente, eu quero assim deixar bem claro que o telemonitoramento, o próprio nome indica, é monitoramento, não é a consulta. Eu até falei até uma expressão até errada, não é a teleconsulta. A consulta é a primeira, ela tem que ser presencial, sim, ela tem que ter o exame clínico, é normal, é o que a gente já faz mesmo de rotina, exames complementares, como radiografias. Não tem como você fazer um diagnóstico de um paciente sem tudo isso, entendeu? Sim. Agora, após isso, nós podemos continuar fazendo esse telemonitoramento, que é o nome que se deu, para não confundir com consulta, porque a primeira consulta ela tem que ser presencial, deixar isso bem claro. Como muitos cirurgiões dentistas, às vezes se vale desse processo para fazer teleconsulta à distância, isso não tem nada a ver, é errado. Por quê? Porque não tem como você dar um bom diagnóstico se o paciente não estiver presencial. Como que você vai saber o que tem no dente dele, na boca dele? Foi a pergunta que eu me fiz. Quando eu vi essa resolução, eu falei, gente, como é que vai funcionar? Porque às vezes você está com uma dor, você não sabe se é uma cárie, se é uma infiltração, o que está acontecendo. Aí você vai explicar por telefone, doutora, tá doendo, tá dando uma fisgada. Como é que seria, então, assim, em que casos que dá para ter esse monitoramento? Seria assim, a primeira consulta ela tem que ser presencial. Não tem como, isso não foi liberado, tá? Porque nós precisamos do exame clínico juntamente com os exames complementares. Radiografias, tomografias, fotografias, modelos de estudo. Agora, o telemonitoramento, aí sim, esse está liberado, é aquele que onde, vamos supor que você fez uma cirurgia de siso, você viajou, e aí dá um sangramento, alguma coisa assim, o paciente ele pode ligar para o consultório, é legalizado, aí nós podemos prescrever, por exemplo, uma receita, que antes a gente não podia fazer isso. Ela vai ter validade, essa receita, por e-mail, entendeu? Então, eu vou bater um carimbo e vou mandar para ele, e isso é legalizado, entendeu? Já facilita um pouco a questão, então, de precisar de algum medicamento após um procedimento feito em consultório. Senti dor, aí você já tem realmente noção do que pode ser e pode prescrever alguma coisa, né? Claro, na realidade, o que está sendo feito já se fazia, só que agora é legalizado. Porque muitas vezes o paciente, por exemplo, ele tinha uma sensibilidade em algum dente depois de uma restauração, então ele ligava, a gente já fazia, já pedia, porém assim, é muito mais legalizado e é até melhor, porque nós podemos agora discutir até com outros colegas de outros estados, como por exemplo, se o paciente mora em um outro estado e eu preciso de encaminhá-lo para um outro dentista. Isso é legalizado. Agora, a consulta em Skype, ou que seja um outro recurso, Zoom, que seja via WhatsApp, os três, fazendo ali uma teleconferência de especialidades para ajudar esse cliente que está em outro país, ou às vezes em outro estado, entendeu? Então, isso é bacana, porque muitas vezes esse paciente, ele não vai passar só por uma especialidade, ele precisa, por exemplo, de um bucomaxilo no estado de São Paulo, eu estou em Goiás, certo?
Então, a gente pode fazer depois que ele passou por mim e eu sei que ele precisa de um maxilo, aí a gente vai fazer, eu fazer esse contato com esse meu colega, para a gente conversar os três juntos e a gente decidir o melhor plano de tratamento para ele. Mas desde que algum dos cirurgiões dentistas esteja em mãos com exames complementares, para discutir esse caso, que ele já veio no consultório. Aí todo o processo pode resolver via WhatsApp, via Zoom, via Skype, isso é legalizado agora. Bacana, porque enriquece as possibilidades de tratamento, enriquece aí essa possibilidade e facilita nesse momento em que a gente tem dificuldade de estar em loco, às vezes só para alguma dúvida, né? Obrigada, doutora. Ótima tarde, ótimo trabalho. Obrigada a vocês, tá? Um abraço a todos.